Olá, amigos Dourados Web TV, estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que vem sendo já debatido há algum tempo no Brasil, mas é um tema relativamente novo. Nós vamos falar sobre lei anticorrupção e compliance, um tema moderno, um tema que vem sendo muito debatido do Brasil afora. A lei anticorrupção, ela está vigendo no Brasil desde o ano de 2013. Nós temos a Lei 12.846 de 2013, de 1º de agosto de 2013, que é regulamentada pelo Decreto 8420 de 2015. O que trata esta lei anticorrupção? Na verdade, a antiga Controladoria Geral da União, ela chamava, aliás, ainda chama, porque agora é o Ministério da Transparência, a lei anticorrupção de Lei da Empresa Limpa. Lei da Empresa Limpa por quê? Porque, na verdade, a lei anticorrupção, ela traz condutas proibidas e, portanto, condutas que são sancionadas, que têm a devida punição, condutas essas praticadas não pelo particular, não pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica que, porventura, venha a ter praticado algum ato de corrupção. Segue lá no artigo 5º da lei alguns exemplos de atos que são proibidos que eu vou ler aqui para vocês. Constituem atos lesivos à administração pública que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil assim definidos. Inciso 1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Inciso 4. No tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório público. Assim, qualquer empresa que, por exemplo, praticar alguns destes atos previstos em lei, vai incidir em alguma sanção, vai ser punida por uma sanção. E na lei anticorrupção nós temos duas espécies de sanções para as pessoas jurídicas. A primeira espécie de sanção é a sanção administrativa. A segunda espécie de sanção é a sanção judicial. O que é a sanção administrativa? Como o próprio nome diz, é aquela sanção que não precisa de um processo judicial, que não precisa de o juiz determinar a punição da empresa que praticou. Ou seja, é uma punição que vai passar por um processo administrativo, no caso na lei anticorrupção, o processo de apuração de responsabilidade, o chamado PAR, onde o ente público que foi lesado poderá aplicar uma sanção pesadíssima, que já eu vou dizer qual é. Já as sanções judiciais, como o próprio nome diz, elas precisam de passar por um processo judicial, ou seja, precisam que o judiciário seja acionado e que seja ele, o judiciário, quem vai determinar a punição da empresa. Também temos sanções pesadíssimas. Mas, na esfera administrativa, que é o que nos cabe aqui hoje, nós temos duas espécies de sanções. A primeira sanção é uma multa pesadíssima que está ali prevista no artigo 6º da Lei Anticorrupção. E também a publicação da sentença condenatória desta empresa que foi condenada por ato de corrupção. Sabe qual é o valor dessa multa? Está lá no artigo 6º, inciso 1. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1. Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1 do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões. Então veja você que a multa prevista na lei anticorrupção é uma multa muito pesada, porque 0,1% a 20% do faturamento bruto anual de uma empresa
pode, se essa multa for aplicada no seu patamar máximo, ela pode, sem sombra de dúvidas, levar essa empresa até mesmo à falência. Por quê? Uma multa tão pesada assim? Justamente, primeiro, para punir as pessoas jurídicas que se envolverem em ato de corrupção. Segundo, para servir de exemplo para que outras empresas não entrem nesta mesma barca e participem também de atos de corrupção. Esta multa, segundo a própria legislação, segundo a própria lei anticorrupção e o decreto que a regulamentou, ela pode ser amenizada e, quem sabe, ela pode ser até excluída. Se as empresas que se envolveram nesses atos, elas tenham dentro de seus quadros, elas tenham internalizada dentro do seu organograma os chamados programas de compliance. O que são ou o que é um programa de compliance, um programa também chamado de integridade? Isso não é novo. No Brasil, os bancos, as instituições financeiras já têm programa de compliance por exigência do Banco Central há muito tempo. As empresas estrangeiras que tenham filiais no Brasil, sobretudo as empresas norte-americanas e as empresas do Reino Unido, também têm programas de compliance. E isso desde a década de 70. Por quê? Porque na década de 70 foi quando foi editada a lei norte-americana anticorrupção, chamada FCPA. Desde lá, desde o FCPA, a lei anticorrupção norte-americana já passou a punir de forma muito severa as empresas que se envolvessem em atos de corrupção, com punições que vão até 25 milhões de dólares por ato de corrupção. Já a lei do Reino Unido, o Keybadge Act, ela também traz punições severas para as empresas que se envolverem em ato de corrupção. E nesta lei é onde se tem o programa de integridade, o programa de compliance, como o único meio de se defender desta multa, dessa sanção administrativa. E no que consiste então, você pode perguntar, Felipe, estes chamados programas de integridade ou programas de compliance? Eu vou trazer o conceito aqui que a própria legislação nos dá. Artigo 7º da Lei Anticorrupção. Serão levados em consideração na aplicação das sanções a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Em breves linhas, de forma bem resumida, as empresas, sobretudo aquelas que têm relação com os entes públicos, mas não só elas precisam hoje ter o chamado programa de compliance dentro dos seus quadros. O programa de compliance, ele pode se externalizar dentro da empresa, ele pode se firmar dentro de uma empresa por um departamento. As grandes empresas, todas elas, a maioria delas, podemos dizer assim, elas têm um departamento de compliance. E as pequenas empresas que não têm condições de ter um departamento específico disso, de compliance, elas podem ter uma pessoa responsável pelo compliance. O que essa pessoa ou o que esse setor de compliance faz? O setor de compliance, ele zela pela integridade da empresa. O setor de compliance, ele recebe denúncias de irregularidade, denúncias de corrupção, ele verifica, ele fiscaliza, ele investiga essas denúncias. O setor de compliance, ele dá treinamento para os colaboradores da empresa, para que eles entendam o que é e o que não é corrupção, o que pode e o que não pode ser feito. O setor de compliance aplica e ensina a respeito do código de ética e de conduta que as empresas devem ter, segundo a lei anticorrupção. Um programa de compliance, ele deve ser efetivo, ou seja, ele deve ser feito para a empresa, pela empresa e para aplicação por ela mesma. O programa de compliance, ele não pode ser um programa para inglês ver, ou seja, um programa só no papel que tem ali um código de conduta, de ética que não é aplicado. As empresas, como eu já disse, que tiverem em seus quadros um programa de integridade efetivo, poderão ter a multa reduzida. Vai ficar um questionamento que os tribunais vão decidir se as empresas que tenham um código de conduta de fato efetivo poderão ter a multa excluída. Esse é um questionamento que o judiciário vai ter que responder.
Até hoje, nos Estados Unidos, o órgão responsável pela aplicação das sanções só excluiu uma única empresa totalmente da aplicação da multa. Agora, todas as empresas que tinham um programa de compliance efetivo tiveram a multa reduzida. O que eu quero chamar a atenção neste programa é para uma questão regional nossa, para uma questão nossa aqui de Dourados, para uma questão nossa aqui do Mato Grosso do Sul. Por quê? Em um âmbito federal, a antiga CGU, a Controladoria Geral da União, ela já era, em nível do Poder Executivo, já era o órgão responsável pela aplicação da multa, o atual Ministério da Transparência. Ocorre que, em nível estadual e em nível municipal, nós não temos em Dourados, nós não temos em Mato Grosso do Sul uma regulamentação da lei anticorrupção para que, se houver um ato de corrupção praticado no município, se houver um ato de corrupção praticado no Estado, o Estado possa efetivamente aplicar a sanção. Veja só o que diz a lei. Artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. Veja só que a lei determina que cada órgão do executivo, do judiciário, do legislativo, caso sofra alguma lesão, algum ato de corrupção, este órgão será o responsável pela aplicação desta penalidade. E para a aplicação dessa penalidade é necessária uma regulamentação. Regulamentação esta que no estado do Mato Grosso do Sul não há, nem no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário. Regulamentação essa que em nível municipal, em Dourados, nós não temos, nem no executivo, nem no legislativo. Então fica aí a dica, falamos hoje sobre o programa de compliance e esperamos que as empresas internalizem seus quadros, estes programas, porque para a própria empresa é bom, primeiro, porque ela se defende de eventualmente uma multa ser aplicada, uma multa pesadíssima. Segundo, o programa de compliance também combate fraudes internas dentro das empresas praticadas pelos próprios colaboradores. E terceiro, um programa de compliance efetivo melhora em muito a imagem da empresa. Um forte abraço e até o próximo programa.